Oi, gente, boa noite. Vamos começando nossa formação. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todo mundo que veio participar desse momento. Esse é mais um dos capítulos da formação do projeto Entre Crises em Caminho, que é um projeto do Engaja Mundo que tem o objetivo de fortalecer e aprofundar temáticas relacionadas à emergência climática, às mudanças climáticas como um todo, com um foco também na democratização da COP30, que é algo que o Engaja Mundo está trabalhando no ano de 2025. E hoje nós estamos com o capítulo Juventudes e Desastres Ambientais, que é o nosso quarto encontro do projeto. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui e a gente gostaria de trazer para esse espaço, esse debate, né? É, justamente para a gente compreender como é que acontece, como é que há esse impacto, trazer também um pouco sobre as perspectivas da juventude em relação aos dados ambientais, as formas de resistência e a importância também, né, da atuação da juventude à frente da crise climática, caminhos também de prevenção, porque a gente sabe que, além de trazer as problemáticas, a gente sabe que a gente é uma galera que traz muito também, que pensa muito soluções para esses problemas, e escutarmos também, né, a experiência das nossas palestrantes de hoje, que são pessoas incríveis que estão aqui conosco hoje. Então, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Sara Emanuele, sou coordenadora do GT Clima, o grupo de trabalho sobre mudanças climáticas do Engaja Mundo. Vou estar na moderação hoje e nós temos duas convidadas. A primeira é a Ariel Pontes. A Ariel, ela é psicóloga, mestra em psicologia em comunidades e ecologia social, especialista em psicologia em emergências e desastres e em defesa civil pela Unilia, não sei se assim se fala. Ela é colaboradora também da Comissão de Emergências e Desastres do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Atualmente é consultora da Unesco para o MEC, com atuação em ataques extremos nas instituições de ensino, e é também diretora de pesquisa do Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho. A outra convidada de hoje também é a Karina Penha. Ela é maranhense, bióloga e ativista pela justiça climática há quase 10 anos. É cofundadora e gestora de representação institucional da Amazônia de Pé. Foi coordenadora do grupo de trabalho sobre mudanças climáticas do Engaja Mundo também e coordenou diversas delegações de jovens para as conferências de clima da ONU. Ela faz parte da coordenação nacional do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, FBMC, e é também diretora do Perifa Connection. Então, a gente queria mais uma vez dar as boas-vindas a vocês, meninas. Estamos muito ansiosos para construir esse diálogo. E eu queria começar aqui levantando questões, levantando perguntas. Acho que traçando, né, um caminho para a gente refletir acerca dessa temática de justiça, de desastres ambientais, a partir também de uma perspectiva de justiça climática. Então, como que a gente pensa, né? Como que a gente garante que as juventudes, especialmente as juventudes negras, periféricas, indígenas, ribeirinhas, que estão ali nas comunidades tradicionais como um todo, como que a gente garante que essa população, que é também a mais afetada, como a gente já sabe, principalmente estudando a partir da perspectiva do racismo ambiental, então, como que a gente garante que essas juventudes elas estejam no centro da formulação de políticas de prevenção e respostas a esses desastres ambientais? Quais são as estratégias que a gente tem construído para enfrentar os impactos dos desastres ambientais nos territórios, nas comunidades? E de que forma esses desastres ambientais eles afetam de maneira diferenciada as juventudes em situação de maior vulnerabilidade social e territorial? E como é que a gente pensa também, né, como que a juventude ela pode estar ocupando os espaços de decisão política, especialmente nas agendas climáticas nacionais e internacionais, e também falando especialmente nesse foco de COP30. Então, acho que é importante a gente traçar a nossa reflexão, a nossa formação de hoje a partir desse lugar,
a partir desses questionamentos que nos levam, enfim, a pensar sobre isso, a pensar sobre juventude, nessa linha com a questão dos exatos ambientais que tem impactado, enfim, as nossas vidas, nossos corpos, territórios. E eu queria começar ouvindo a Ariel. Ariel, é toda a sua palavra. Olá, boa noite. Consegue me ouvir direitinho? Perfeitamente. Perfeito. Eu montei aqui uma apresentação, então eu vou compartilhar. E aí, Sara, me sinaliza, por favor, se vocês conseguem visualizar. Ainda não. Agora sim. Apareceu aqui bem Manda. rapidamente. Foi, deu certo. Foi? Vocês conseguem ver em tela cheia? Agora sim. Foi? Perfeito. Aparece tipo uma guia de próximo slide, afins, Ah, mas tá. Então, peraí, então. Porque eu tô com duas telas, não é por isso. Peraí, deixa eu tirar uma tela. Compartilhar novamente. E agora? Continua? Acho que ainda tá com barra de controle. é. E eu não sei como mexer nisso. Peraí, não, a gente vai. Tem uns símbolozinhos que aparecem ali embaixo. Vamos ver se é algum deles que tá aí na barra de controle. E agora? Alguém agora tá aparecendo na tela. Mas tá em tela cheia? Eu não. Dá um cliquezinho ali embaixo para apresentar, no teu canto inferior direito, tem Ah, é tipo porque um pra mim tá em tela computadorzinho. cheia, mas pra vocês não estão em tela cheia. Ainda não tá em tela cheia, né? Não, a gente tá no PowerPoint. Então vamos tentar. Peraí. Lá dentro do PowerPoint tem no teu canto inferior direito, É porque pra mim ele aparece em tela cheia, mas aí pra vocês não tá em tela cheia. mas se não conseguir também não tem problema, a gente consegue visualizar, só não tá em tela cheia. Que estranho. Bom, peraí. Pessoal, enquanto isso, a lista de Eu presença vou passar no aqui WhatsApp. pra PDF, peraí. Pode falar, Domi. Pessoal, enquanto isso, assine a lista de presença que tá no link, já tá no chat para quem quer certificado. Eu ganho também. Assina, vamos pensar no seu caso. Ai, como vocês. É, gente, os problemas tecnológicos, eles não ficaram em 2020. Eu apanho até hoje. Pro Zoom, então, nem se fala. Vou passar aqui pra tela. Peraí, acho que agora. Eu não Vou. sei a minha idade, mas. Assim tá ótimo, Ariel, já. Sim, eu acho que agora A gente tá vendo. Agora sim. foi. Foi, Deus. Perfeito. Perfeito, gente. Desculpa aí os dois Tranquilo, Domi. minutinhos, mas não vou me alongar aqui na apresentação. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço também a Luana pelo convite, a qual eu falo sempre diretamente. Eu não sei se o Geni está aí, mas também fica aqui meu agradecimento, a Sara. Bom, o meu papel aqui, né, diante dessas perguntas norteadoras, acho que é trazer um pouco também dos impactos de saúde mental, que é da onde eu falo, né? Eu sou psicóloga, eu atuo em cenários de emergência e desastre desde 2018 e eu atualmente eu atuo em Petrópolis, eu sou do Rio de Janeiro, eu atuo em Petrópolis, não sei se vocês conhecem Petrópolis, foi configurado como o local de maior risco geológico e social do país. Em 2022 tivemos a pior tragédia socioambiental do território, matando 242 pessoas, mas para além do desastre socioambiental, Petrópolis também vive todo um impacto de
desigualdade, marcadores sociais, onde eu tenho mais de 72 mil domicílios em situações de áreas de risco ou ou de muito risco pela Defesa Civil. Então, quando eu falo desse impacto da saúde mental, e aí tanto para a juventude também quanto para as crianças, idosos, adultos, eu sempre começo com essa frase que é de uma pessoa que foi diretamente do Rio Grande do Sul, mas eu poderia colocar aqui de Petrópolis, eu poderia colocar aqui de outros locais também impactados, porque quando a gente fala do desastre também tem essa questão do status, mas é um relato de uma pessoa que colocou: imagine que em poucas horas, uma enxurrada arrasta tudo ao seu redor. Seu carro, casa, os móveis talvez nem quitados. O cachorro, familiares. Tudo some de repente. Imagine também que nada disso aconteça com você, mas tal história repetida na TV, mês sim, mês não, semana sim, semana não. Isso aqui é um reflexo daqueles que são impactados diretamente e indiretamente. E quando a gente vem falando dos desastres socioambientais, a gente não fala que pessoas só impactadas, elas precisam de fato olhar pela TV. Né? Hoje a gente tem a questão das secas, que é um processo que foi normalizado. A gente tem as questões das queimadas, que não tem o mesmo status dos desastres quando a gente fala de água. Né? Até hoje a gente vai falando do desastre do Rio Grande do Sul, mas pouco se fala de toda uma questão também da escassez de água na região amazônica. A gente não vem falando da questão das energias, né, eólicas, o quanto que isso também impacta as populações ribeirinhas, caiçaros, pescadores, e quanto que hoje que nós estamos aqui, e aí eu me coloco nessa questão também das juventudes, né, muito se fala desse futuro, mas que futuro é esse? Né? Que questões que a gente vem falando hoje dos traumas intergeracionais, elas vão ficar impactadas. Hoje estamos aqui falando sobre isso. Será que daqui 10 anos, qual será o nosso assunto? Quais serão os impactos? Será que nós estaremos aqui também? Ou será que de alguma forma nós teremos sido atingidos diretamente por algum desastre? Bom, e o desastre, eu sempre coloco isso, que o desastre é política no sentido partidário, tá, gente? Mas no sentido de políticas públicas, de sociedade. Sempre num cenário, quando eu falar de desastre ambiental, o primeiro momento é essa comoção. Né? A gente está falando sobre, essas emoções ficam mais exaltadas, se tem esse clamor por ações incisivas, por ajuda, por doação, quem quer ir vai, né? Gera todo aquele. As nossas redes sociais, elas ficam ali completamente, né, abarcadas por essa temática. Um segundo momento de um desastre já começa a se pensar nessa avaliação da real extensão dos problemas. Então, aqui é o momento que começa a se identificar se teve algum responsável legal, se teve algum procedimento legal, se é um crime, se não é um crime. Por exemplo, quando a gente vai falar de crime, a gente está falando aqui, por exemplo, da questão de Mariana e de Brumadinho. A gente está falando da questão de Maceió com a questão da Braskem, né, que são crimes, né, que se configuram desastres, mas são crimes. Mas teve outras também situações que a gente pode trazer, a questão de Petrópolis, a questão das próprias queimadas, a questão da seca, os próprios marcadores sociais, e eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a própria violência urbana, onde as pessoas elas saem de casa e elas não sabem que elas vão voltar, que as pessoas saem de casa às 6 da manhã e morrem por bala perdida dentro de um ônibus indo para o trabalho. Né? Isso, claro, não vai se configurar no desastre socioambiental, mas é um desastre social. É uma questão política, é uma questão de urbanização, é uma questão de uma violência que a gente vem vivendo e que viola todos os direitos e que isso vai ter nome, vai ter cor, vai ter gênero. Né? Então, o desastre, ele vai tendo essas fases. E aí, essa terceira, que a gente coloca aqui como terceira fase de um desastre, é essa acomodação. Então, é entender que aconteceu o problema, se começaram a ter os procedimentos legais ali instaurados, os trâmites, e a gente não fala mais tanto disso. Né? A nossa vida, ela meio que começou a ter a volta da sua rotina, a gente, né, uma vez ou outra tem uma informação, mas a quarta fase de um desastre é esse esquecimento. Não se fala mais das pessoas que estão sendo ainda atingidas. Né? Eu botei a frase, eu li uma frase de uma pessoa do Rio Grande do Sul: ainda temos milhares de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul. Ainda temos 3 familiares que estão esperando que essas 3 pessoas sejam achadas em Brumadinho.
Eu estou falando ainda de 7 famílias que ainda não receberam o seu aluguel social do desastre de 2011 da região serrana aqui do Rio de Janeiro. Eu estou falando de tantas outras pessoas que ninguém mais para falar sobre. E aí, qual o impacto que essas pessoas, né, elas vivenciam? Que violações essas pessoas são violentadas diariamente, não só nos aspectos sociais, financeiros, estruturais, mas também de saúde mental. Quando a gente está falando de uma saúde mental que ela não é acessível para todo mundo. O processo terapêutico, nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem ferramentas, nem todo mundo tem subsídios, até mesmo o próprio estigma da saúde mental. E nós jovens, qual é o papel que a gente pode fazer até nessa psicoeducação de trazer, de tirar um pouco esse estigma da própria saúde mental e dos seus impactos? Então, esse esquecimento é como também fosse uma responsabilidade nossa de trazer visibilidade para essas pessoas que são completamente invisíveis perante uma sociedade e que elas vão sendo substituídas por outros desastres. Porque o desastre também é status, o desastre também ele vai sendo substituído por outro desastre. E assim a nossa vida ela vai rodando. Mas a vida dessas pessoas que foram atingidas diretamente, essa vida parou. Essa vida não tem continuidade. Essa vida é como se tivesse parado no tempo, no espaço, no tempo. E a gente está falando de jovens também, de juventude, que também tiveram suas vidas paradas, estagnadas, esquecidas, violentadas por esses desastres. Não só o próprio desastre do próprio evento, mas por todos os outros desastres que vão sendo acometidos dentro de uma única situação. E quando a gente... Bom, e quando a gente vai falar dessa questão do impacto do desastre socioambiental e da própria questão da saúde mental, a gente precisa trazer para um problema que tem que se tornar visível. Hoje já tem pesquisas, bom, e aí são a maioria dessas pesquisas do próprio Sul Global, mas hoje já se tem configurado que quase 1 bilhão de pessoas, e aí a gente inclui, vão fazer um parâmetro aí de 1 para cada 7 adolescentes, tem algum transtorno mental. E esses transtornos mentais, eles podem ser, sim, potencializados por questões climáticas que a gente está vivenciando. As próprias ondas de calor, que é algo que se vem falando desde o ano passado. Aqui no Rio de Janeiro, ano passado, a gente teve uma sensação térmica de quase 50 graus. E aí a gente está falando de pessoas aqui no Rio que não tem a possibilidade de ficar em casa no ar-condicionado, que dirá tem ar-condicionado, muitas que trabalham na rua de um processo autônomo também, porque não tem outra opção. O quanto que isso impacta no processo de saúde mental e físico também dessas pessoas. E de algo que a gente vai falando que vai piorando, É meio que essa visão um pouco, não é mais otimista, é pessimista, e aí a gente vai pensando, vendo como fosse aquele meme daquela tsunami vindo e a gente parado na beira da praia, assim, o que nos resta, O que será de nós? Uma coisa meio, uma visão meio, hiperbólica, assim. A própria questão da seca, como que a seca também tem, claro que a seca tem seu processo de normalização, mas a seca também tem, ela já é configurada ao extremo, o próprio processo das águas, a gente está falando aqui das inundações, das enchentes, das enxurradas, os incêndios, então isso tudo é alimentado, que podem sim causar potenciais traumas, podem sim potencializar doenças mentais. Quando a gente fala de doenças mentais, é só uma questão biológica, é que sim, essas pessoas já têm uma predisposição, tá? E com esses eventos estressores, potencialmente traumatizantes, eles podem sim fazer com que essa pessoa tenha, ela se organize, na verdade, ela tem essa desorganização mental para um transtorno mental, para uma questão psíquica, tá? E o próprio sofrimento. E essa mesma configuração, ela pode acontecer também com os próprios efeitos crônicos a própria situação do aquecimento global, dessa própria insegurança hídrica e alimentar que hoje, principalmente nos campos de refugiados, tem se falado bastante, a própria desintegração de comunidades, aí está falando também de questões de guerras, de conflitos, que as pessoas elas perdem todo o seu senso de pertencimento, de segurança, de comunidade, Viver ao som de bombas, e eu nem preciso falar de bombas, eu posso trazer aqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, você viver ao som de tiros, eu posso trazer para o cenário de onde eu moro uma situação de risco, o próprio barulho das sirenes, eu não sei se alguém aqui mora próximo ao barulho de sirenes,
Bom, não sei se alguém conhece esse sistema de alerta que hoje a Defesa Civil usa em alguns locais a nível nacional, que quando tem uma situação, uma chance de uma grande chuva volumosa e podem ali causar um risco naquele lugar, eles acionam sirenes. Mas não sei se alguém já ouviu, o barulho de sirene é um barulho assim ensurdecedor, é uma coisa horrível, né? E quando a pessoa ela ouve essa sirene, ela precisa ter um processo de tomada de decisão que ela precisa sair da sua casa e ir para o ponto de apoio. Só que vocês imaginem que eu estou falando de pessoas que moram em áreas de risco, que normalmente as áreas de risco são em comunidades, que são pessoas que já têm todos os marcadores sociais e que são pessoas que demoraram 10, 20 anos para construir sua casa e que simplesmente elas têm que, num período de segundos, decidir que elas precisam sair da sua casa e ir para o ponto de apoio e não saber se quando você voltar, a sua casa estará lá. Então não é só acionar a sirene e as pessoas saírem. Né? Tem todo um processo de decisão. Hoje, se acionasse uma sirene na sua casa, você teria tudo pronto para sair da sua casa? Você já teria uma mochila? Você já teria os seus documentos prontos? Se você tem animal, você tem a sua caixinha para o seu animal? Como é que você faria? Então, para essas pessoas, isso gera impacto também. E é todo esse conflito interno e externo. A própria questão da saúde mental, né? Essa doença mental, quando a gente fala dessa coisa da doença, como se fosse algo ruim, né? Ela já é, de alguma forma, estigmatizada, ela não tem próprios dados fidedignos de diagnósticos de doenças mentais e como que esse cuidar da saúde mental ela vai se tornar insuficiente, visto que alguns causas e efeitos dessa saúde mental ela já é normalizada, né? Os próprios impactos das mudanças climáticas, de alguma forma, também já são normalizados. Então, quanto que isso também impacta em todos os processos de estigmatização? Como eu falei, a maioria dessas pesquisas elas foram feitas, de fato, em países, né, desenvolvidos, do sul global, que tem ali toda uma questão per capita, mas os países que mais sofrem são os países de baixa e média renda. Os países que sofrem mais os efeitos de saúde mental da própria estigmatização são, sim, os países que vão ter as maiores consequências do aquecimento global, de toda uma questão de segurança hídrica, alimentar e toda uma questão de conflito. E aí, quando a gente fala também dessa questão, só para vocês entenderem, é que hoje, em alguns locais, a média da população é de um psiquiatra para 200 mil pessoas. Então, praticamente, eu estou falando de pessoas que estão adoecidas, eu estou falando de pessoas que têm toda essa questão de traumatização e que não têm um recurso. Não tem o recurso humano que o Estado provém, mas também não tem recursos para conseguir acesso a esse serviço, né? E o preço, né, dessa saúde mental, ele é alto, né? Não sei se vocês já procuraram saber, mas a questão, o valor do custeio de um tratamento de saúde mental, ele é muito caro, né? Então, para alguns locais, isso não é vantajoso, podemos dizer assim. Né? Toda a questão de saúde, a gente fala aqui de saúde única, né? O conceito de saúde única, ela às vezes não é vantajosa para alguns locais. Então, isso, ela vai ser ainda um processo de demarcação, e aí eu estou falando tanto dos impactos das próprias mudanças climáticas que a gente vem vivenciando, mas eu estou falando também dos processos de migração forçada, né? Que as pessoas precisam sair dos seus locais porque os seus locais não existem mais. E aí, isso é algo que a gente vem vivendo também, né? E eu posso falar da questão do Rio Grande do Sul, que bom, não sei se vocês têm conhecimento, alguns bairros eles foram inteiros dizimados, não existem mais. Né? Então, assim, não existe reconstruir algo que não tem como. Então, essas pessoas elas têm que sair dos seus locais e elas são marcadas por esse deslocamento. Elas são vistas por seus antigos locais, elas são vistas como estrangeiras, ou seja, a palavra estrangeiro vem do latim estranho. Então, elas às vezes não são bem-vindas, elas vão ser colocadas no lugar que elas estão ali ocupando espaço de outras pessoas. Então, quanto que isso também vai impactar e quanto que isso a gente precisa trazer para a visibilidade. E aí, quando a gente vai falando de mudanças climáticas, de juventude, tem um termo, né, que está sendo aí bem falado, eco-ansiedade. Bom, eco-ansiedade é só mais um nome para a questão da ansiedade e aí relacionada à questão de mudanças climáticas. Mas não necessariamente você precisa estar relacionado às mudanças climáticas, né? Eu posso ir num lugar que é configurado como a área de risco e as pessoas têm por si só ansiedade por morte, ansiedade por perder sua casa,
Hoje, em Petrópolis, fica nublado, as pessoas entram em pânico. Entram em pânico. Né? E essas pessoas são as mesmas pessoas que, se ficar nublado, não têm a possibilidade de ficar em casa. Hoje eu tenho contato com pessoas que em 2022 foram arrastadas pelos ônibus. E que hoje, se ficar nublado, elas não têm a opção de não pegar um ônibus, pegar um transporte aplicativo. Aí essa conta não vai bater. Né? Mas trazendo para o aspecto da eco-ansiedade, bom, a eco-ansiedade ela vai ter várias definições, né? Mas ela não é uma doença mental, ela não é um transtorno mental, tá? Ela é sim uma ansiedade que vai ter ali uma enraizada por essa incerteza do próprio futuro que a detém. Essa incerteza desses alertas, essas incertezas, esse medo dos perigos constantes, do que vai ser aquela própria tsunami vindo, então aquilo gera uma ansiedade, gera um medo, porque não se sabe o que vai acontecer, é como se fosse algo fora do nosso controle, e o ser humano por si só não gosta de não ter controle, né? E aí a The Lancet, ela fez uma pesquisa que ela entrevistou ali jovens de 16 a 25 anos em 10 países diferentes, o Brasil estava entre eles, e essa pesquisa resultou que por volta ali de 59% desses jovens se disseram ali preocupados com as questões de mudanças climáticas, 75% acham que o futuro é assustador e 83% veem ali como o governo falhar em mitigar esse problema do próprio aquecimento global, né? E um pouco menos da metade se colocou ali como um tal sentimento ele vai afetar a sua vida diária. E aí, está falando, né, 16 a 25 anos, super jovens. E aí, esses slides, gente, eu posso deixar aqui com a Sara, depois com a Luana, que vocês podem ficar com ele, porque só para, né, por causa do tempo. Bom, essa ecoansiedade vai ser uma resposta rápida a uma condição real da nossa própria mente, né? Que vai estar ali num estado de alerta constante, com essa possibilidade, como fosse a nossa massa ser extinta, né? Então, é só reforçar que ela não é uma condição patológica, ela não vai ser um transtorno, ela não vai ter uma doença, mas sim ela pode desencadear respostas psicológicas. E aí, está falando de respostas psicológicas, a própria insônia, o próprio medo, a própria angústia, perdão, a própria questão alimentar, isso também pode afetar. Então, mais para frente vai ter um quadro específico sobre cada condição. Aqui é só para vocês verem que hoje já existem impactos diretamente das questões climáticas, então já há estudos que relatam que temperaturas altas podem ter essa ligação direta com aumento de taxa de suicídio. E um outro aspecto também é que, né, como eu falei no início, quando tem uma tragédia, é muito comum das pessoas quererem ajudar. Só que se querer ajudar, ele precisa ter uma condição de sabedoria. Não basta só você querer ajudar. Você lidar com situações de tragédias, você precisa ter conhecimento prévio, você precisa ter uma capacidade física e mental. E hoje, né, já tem todo um estudo também sobre quanto que essas tragédias vão afetar diretamente profissionais e voluntários. Então, assim, um conselho que eu dou se você quer atuar, quer ajudar, tenha muita condição, se você pode, se você consegue, tá? Porque não sei se alguém aqui já atuou com desastres, você lida ali com a morte escancarada. Então, você precisa estar preparado para isso, senão você vai ser mais uma vítima. E aí você pode ter, sim, pode gerar uma questão de depressão, dos transtornos de estresse pós-traumático, um burnout e até também uma questão de suicídio, que infelizmente a taxa de suicídio vem aumentando cada vez mais com pessoas afetadas diretamente e indiretamente. Bom, aqui é só para um panorama um pouco mais geral, até do próprio IPCC, né, que vem falando sobre dessa intensidade com que essa ansiedade ela vai afetar essas pessoas. Ela é proporcional às condições climáticas que cada um está submetido, ou seja, você tem uma comunidade, uma pessoa que ela é afetada anualmente, mensalmente, semanalmente por condições climáticas, ela vai ter ali uma condição desproporcional à sua ansiedade, né? Então, esse aqui é um panorama geral. Na última década, mais de 266 milhões de pessoas foram afetadas por desastres, e aí a gente aqui coloca tanto a questão dos conflitos, epidemias e qualquer outro cenário de crise, né? E aí, em situações desses impactos, a gente tem uma necessidade, quando você está numa situação de crise, e aí seja ela qual for, a primeira coisa que a gente quer fazer
é voltar àquela normalidade, né? Só que como você volta à normalidade, é algo que não tem mais, que não existe mais. Né? É como se você tivesse que reconfigurar a sua vida novamente. E isso nos gera uma ansiedade também. Né? E aqui é que hoje, e vocês jovens, né, se fizerem esse movimento de se refletir, vocês se sentem sobrecarregados, confusos, desorientados por o que está acontecendo, né? É muita informação, a COP30 está vindo aí, e é muita informação que chega para a gente, né? É a mesma coisa que chega e não sabe o que fazer, né? E aí, essa questão também pode estar configurada com essa própria preocupação do futuro, essa própria herança ecológica. Então, assim, o que será de nós, dos que vão vir e dos que já foram também, né? E aí, as próprias comunidades que são consideradas mais vulneráveis vão ter os impactos maiores, vão sofrer mais, por isso que tem toda uma questão de raça e gênero, quando ela vai de desastres socioambientais. E as próprias pessoas que atuam nesses cenários também vão estar ali com seus efeitos, porque é como se a gente estivesse vendo aquele problema na nossa frente. E a gente tem essa sensação de frustração. Né? Então, é só aqui mais ou menos um panorama de separação, mas assim, todos são impactados e afetados. Só que cada um da sua forma. Aqui, esse grau de afetação, ele vai depender de como você lida também com as situações. Né? Então, qual é a natureza do evento? Se você já vivenciou alguma situação de crise anteriormente, se você recebeu algum apoio na sua vida, o seu próprio estado de saúde física, o seu histórico pessoal, sua idade, né? Então, aqui são algumas informações que isso tudo aqui, né, todos esses fatores, eles vão sim organizar ou desorganizar a sua forma de afetação. E aí, quando a gente está falando de pessoas, de jovens, de comunidades que moram em áreas de risco, principalmente áreas de risco, mas qualquer outro lugar que tenha esse cenário de crise, é como se fosse essa vivência desse alerta constante. As pessoas não dormem, as pessoas não se alimentam, as pessoas vivem com medo o dia inteiro. É essa adrenalina, como se o nosso corpo tivesse em estado de alerta e de defesa o tempo todo. E como que você não vai ter um impacto psicológico sobre isso? Né? Como é que você não vai ter uma sintomatização sobre isso? E aí, quando a gente está falando nessa questão, né, das reações, existe também, quando a gente está em crise, e isso é muito importante, só para. Quando a gente fala crise, pode ser qualquer cenário de crise, tá, pessoal? Existem reações esperadas para situações estressoras. E quando eu falo isso, é porque a gente tem um movimento dessa não medicalização para que tudo que a gente vive. A gente precisa sentir as coisas. Eu sei que é doído, eu sei que é insuportável, mas hoje, na própria psicologia, na própria psiquiatria, tem um movimento de uma medicalização a rodo. Eu lembro que em 2022, nos abrigos de Petrópolis, assim, era um open bar de Rivotril, pessoal. As pessoas pareciam zumbis. Porque qualquer reação de choro já era medicalizada e as pessoas dormiam. Então, elas não tinham esse processo de elaboração. E eu tô falando de jovens, eu tô falando de crianças, tô falando de adultos. Né? Então, a gente precisa vivenciar essas reações, porque a gente vai ter reações emocionais, psicológicas, comportamentais, que não vai ter um padrão de resposta. Se tiver uma situação agora estressora, eu vou reagir de uma forma, a Sara vai reagir de uma forma, você que está aí vai reagir de uma forma, a gente não tem um padrão uniforme. Né? Somos seres humanos únicos, singulares. Então, quando eu falo desse impacto da juventude também em desastres ambientais, é entender também e trazer essa visibilização das reações que vão existir. E aí, aqui eu não vou falar de cada uma, mas vocês vão ter acesso depois a esses quadros, mas que sim, a gente pode ter sim reação de tristeza, de raiva, de culpa, de alívio, vai ter sim uma questão social, comportamental, desse retraimento social, né? Pode acontecer sim de você tentar evitar interações sociais para não querer falar sobre essa questão, por exemplo. Podem sim ter hábitos de rotina, e principalmente pessoas que vivem em cenários de crise, que precisam dessa, né, obrigatoriamente, essa mudança de rotina. É a própria fadiga, então, às vezes a gente tem a sensação de que passou um caminhão nas nossas costas. E a gente nem fez exercício, mas está fadigado, está cansado, né? Um cansaço físico e mental que a gente não consegue entender muito por quê. Né? A própria dificuldade de concentração, a gente não consegue parar para ler talvez uma notícia, porque é tanta informação, né? Então, isso aqui é um panorama geral, assim, das principais reações,
mas de trazer essa normalização. E quando a gente fala de crise, eu vou deixar aqui para vocês, né, porque o meu tempo já está acabando, que existem hoje, né, na própria psicologia, mas não só na parte da psicologia, na parte psicossocial, dos primeiros socorros psicológicos, que é esse manual da OPAS, que vocês podem ter acesso. Ele tem em português, que é justamente um manual, um guia de como que você pode ter uma resposta humana a pessoas em situações de sofrimento e necessidade de apoio. E aqui ele é específico para crianças, ele tem para jovens, ele tem para adultos e idosos. Então, diversas comunidades, diversos contextos, porque é importante também trazer sempre um panorama do contexto social, político, cultural daquele lugar. Né? Eu não posso entrar numa comunidade achando que o que eu acho vai ser o certo. Eu preciso entender qual é a dinâmica daquele lugar, quais são os entendimentos daquele lugar. Então, eu aconselho, para quem tiver interesse, ele tem uma linguagem super prática, objetiva, e ele também é de fácil acesso. Então, aqui só né, que eu coloquei aqui, não vou falar, né, de cada um, mas é justamente, a gente se prende muito a querer saber o que fazer nas coisas. Mas a gente precisa ter atenção também para o que não fazer. Porque, às vezes, a gente comete uma situação, por exemplo, uma situação muito, né, rápida. Você está com uma situação, uma pessoa em crise na sua frente e você pergunta para ela se está tudo bem. Será que está tudo bem? Será? Você vê uma pessoa em choro e você pergunta o que você pode fazer por ela. Às vezes essa pessoa não consegue colocar em palavras o que você pode fazer. E atenção, quando você se coloca disponível para o outro, e aí isso é muito comum quando a gente fala qualquer coisa estou aqui, você precisa ter esse cuidado se de fato você vai estar ali se essa pessoa precisar. Não é só palavras jogadas. Isso é muito cuidado, porque quando a gente se coloca à disposição para o outro e o outro nos procura, se a gente não estiver ali, a gente pode gerar também uma retraumatização nessa pessoa e gerar outros ambientes de crise. Bom, e aqui muito rápido para finalizar, eu só quero apresentar o Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho, o famoso TJNS, é o instituto que hoje eu faço parte. Nós atuamos em Petrópolis, nós atuamos também com pessoas, com jovens, então nós temos projetos. Ele nasceu em 2022, durante a pandemia, com essa questão do assistencialismo, mas depois ele foi reconfigurado para toda uma atuação de mobilização social e incidência política, né, no sentido de Petrópolis, nessa questão da justiça climática e ambiental, especialmente para mulheres, pessoas negras, jovens e populações vulneráveis, porque hoje eu tenho mais de 72 mil casas em situação de risco. Então, a gente atua tanto na parte da falta séria de informação dessas pessoas, né? Então, como que a gente pode trazer informações contextualizadas, como é que essas pessoas podem entender os impactos de mudanças climáticas e do próprio racismo ambiental, então esse letramento racial, né? Muitas pessoas lá não detêm esse conhecimento. E quando essas pessoas não detêm esse conhecimento, às vezes elas não conseguem nem reivindicar por seus direitos. Né? Então a gente busca trazer toda essa parte de letramento, de educação, para que elas tenham ali todo um arcabouço para poder estar nos lugares. Né? A própria questão das desigualdades, né? E o próprio enfrentamento de mudanças climáticas, visto que Petrópolis é uma das regiões mais impactadas no país. Então, a nossa frente trabalha tanto na educação, através do letramento climático e racial, na própria mobilização social, como é que a gente tem essa campanha com as próprias comunidades, a trabalhar com as comunidades, e a própria incidência política, porque a gente entende que no território a gente também precisa fazer políticas públicas. E aqui só alguns dos nossos projetos, a gente tem um curso de racismo ambiental e crise climática, a gente capacitou mais de 300 pessoas, e a gente fez o primeiro a nível nacional e outro a nível territorial. A gente está fazendo agora um documentário chamado Serra Acima, que é uma parceria com a Enjoca Filmes, que é justamente um longa-metragem que vai trazer, vai resgatar um pouco da história dos povos indígenas e negros que vivenciaram e vivenciam em Petrópolis, né, contando um pouco da sua trajetória, os próprios marcadores das injustiças socioambientais, que eles, né, vêm sendo marcados anualmente. E esse documentário foi aprovado na Lei do Paulo Gustavo, 2023, então a ideia é que ele seja finalizado até o final desse ano. Esse aqui né, foi o nosso primeiro programa de formação de lideranças climáticas em Petrópolis, então ele foi especificamente para jovens de Petrópolis pensar em questões de mudanças climáticas. E aí foram 10 participantes, 10 eleitos, estou terminando,
E desses 10 participantes, 3 foram, ao final de cada formação, eles tinham que montar um projeto, e desses projetos, 3 seriam aprovados. Então, os projetos aprovados foram o Museu Móvel de Resistência Quilombola da Tapera, o mapeamento ambiental participativo na comunidade Valdo Cruz, e Entendendo o Clima e Justiça Ambiental, uma capacitação lúdica em Petrópolis, né? E esse Entendendo o Clima e Justiça Ambiental, ele foi feito por uma menina de 17 anos. Então, a gente está vendo aí a juventude, né, nos territórios. O outro projeto TJ no território, então a gente teve apoio aí da Casa Fluminense também, que a gente, né, levou todo o debate da justiça climática, o racismo ambiental em 5 comunidades de Petrópolis. E esse foi o nosso último projeto, e eu vou botar o link depois no grupo para vocês. Olhares da Resistência, que foi oficinas de justiça racial audiovisual com 2 comunidades em Petrópolis, do Caxambu e na 24 de maio, onde eles promoveram um vídeo sobre seus territórios. Então, foram através dos celulares deles, da forma que eles tinham, dos recursos que eles tinham, deles narrando como que eles se viam nesse território e como que foram 2 territórios marcados pela chuva de 2022 e como que isso também traz, né, essa mobilização comunitária. E a própria incidência política, né, que a gente entende que para fazer parte dos territórios também precisa trazer políticas públicas. Então, em Petrópolis hoje tem a lei do enfrentamento do racismo ambiental, que é no dia 20 de março, o dia do racismo ambiental, e a gente vem participando, né, nessa construção com outras coletivas da parte política do município de Petrópolis. Aqui eu só vou passar muito rápido, que a gente vem fazendo várias ações, trazendo a pauta de saúde mental para Petrópolis. Hoje a fila média das pessoas do CAPS é de 6 meses. Então, eu estou falando de pessoas que estão com ideação suicida, estão com medo, estão ansiosas, estão impactadas, estão depressivas e não têm acesso à parte de saúde mental. Aqui hoje a gente tem no TJNS a parte de pesquisa, que hoje a gente vem fazendo junto com o Datalab, uma pesquisa sobre quais são os impactos dos territórios de racismo ambiental. Então, essa relação das desigualdades e a vulnerabilidade climática e social em Petrópolis, né, que é justamente esse espaço para pensar os dados hoje. Se vocês forem trabalhar os dados dos territórios, os dados não batem, pelo menos de Petrópolis os dados não batem, né? Não existem dados, por exemplo, de saúde mental. Então, a nossa busca é trazer, de fato, porque se a gente tem dados, a gente consegue também reivindicar, lutar, falar. Então, passei muito rápido, mas só para... Eu deixo aqui essa frase da Mariana Leal, que ela fala: não podemos correr o risco de medicar individualmente um problema que precisa ser tratado socialmente. Então, todos nós somos impactados. Se a juventude é o futuro, que futuro é esse que a gente vai deixar? Que futuro é esse que a gente quer? Mas entendendo que a gente não pode atuar sozinhos, mas que muitas pessoas são deixadas sozinhas, muitas pessoas são deixadas, estão sendo invisíveis, invisibilizadas por toda uma questão de desastre, não só ambiental, mas um desastre social. Porque, na verdade, o desastre vai evidenciar as precariedades daquele território, daquela comunidade, e da falta de política pública, né, eficaz, que vai ser ali preventiva. Porque a gente precisa deixar de ser uma sociedade reativa para começarmos a ser uma sociedade preventiva. E só assim a gente vai começar a salvar vidas, territórios, rotinas e muitos sonhos. Então, deixa aqui os nossos contatos. Falei muito rápido, porque eu já estava aqui, né? A Luna estava aqui me avisando o tempo, mas fico à disposição e obrigada novamente pelo espaço. Ariel, obrigada. Foi incrível. Acho que é muito importante trazer essa perspectiva, né? Pensando a partir da psicologia, da saúde mental. Nossa, fiquei vislumbrada com isso, ao mesmo tempo muito preocupada, né? Com essas questões, quanto realmente impacta a nossa saúde mental. Não vou me alongar muito, vou passar logo para a Karina por conta do nosso tempo que está um pouquinho apertado, mas muito obrigada. Acho que foi muito importante a gente ter essa perspectiva de um olhar a partir da saúde. Obrigada. Nada, obrigada. Vou deixar os links dos 2 vídeos que a gente produziu no chat. Gente, boa noite. Vou só ligar aqui a câmera. Oi, Ariel. Que ótimo te escutar, muito legal essa perspectiva. Muitas coisas, né, gente? Eu sempre fico pensando nisso. Inúmeras causas, né, que esses desastres causam, assim, e, enfim, é muito. Eu comentando aqui, né, da Ariel, mas é porque eu acho que
é muito chocante a gente calcular. Não tem como calcular, na verdade, né? Eu acho que quando a gente fala de desastre é tão profundo e é até injusto, né? Tantos debates que a gente vê tão rasos, assim, sobre desastre ambiental que não leva em conta o que isso faz na vida da pessoa, assim, né? Esse impacto que às vezes nenhuma indenização paga e nem a indenização é paga, né? Então, tipo, Exatamente. muito triste. Gente, eu vou continuar aqui e aí eu vou tentar compartilhar minha tela, porque eu também mudei recente de computador e é meio estranho aqui, mas peraí. Ixi, tô atualizando aqui. Vocês estão. Peraí, gente. Ainda mais pelo Zoom. Como foi que tu fez aqui, Ariel? Tipo, três pontinhos, Eu compartilhar. fui no Share e aí eu abri essa entire screen um, que aí apareceu a tela geral do computador e depois eu peguei a página específica do PowerPoint. Hum, Acho que é a flechinha verde, cá, aqui embaixo na flecha barra. verde. Ah, Na linha inferior compartilhar. embaixo. Na linha inferior embaixo. Essa foi ótima. Peraí, gente. Aí eu vou em quadro de compartilhamento. Aí tu pode escolher a tela toda ou só uma aba. Aí depois só apertar no Gente, azul a aqui gente embaixo. apanhando, né? Parece assim que a gente não faz isso todo santo Não, dia. mas assim, o Que Zoom, loucura! 5 anos trabalhando com Zoom, mas é sempre um É, tá prazer. vendo? O Meet é bem mais intuitivo, né? É. Mais simplificado, até para te usar no celular, Nossa, amiga, assim, quando vem o Zoom eu já fico. mas faz parte. A gente tem que É, fazer o quê, né? aceitar Peraí, o gente. nosso progresso. Vai. Ó, eu acho que agora vai. Tá Aê! muito confuso, né? Vocês estão vendo? Sim, É, mas a tua tela toda. Aí, cuidado Peraí, pra não agora eu abrir vou nada que não apresentar. queira que a gente veja. Ai, meu Deus. E agora? Pronto, foi, perfeito. perfeito. Pronto. Gente, vamos lá. Então, acho que continuando um pouco disso, né, que a Ariel tá trazendo também, eu até tinha falado pra Sara, né, que eu não ia conseguir preparar nada, mas aí eu tenho, enfim, eu sempre gosto de trazer também quando eu falo sobre clima, essa parte, né, dos desastres, enfim, quem paga a conta, eu acho que é muito importante. Eu acho que a discussão de hoje que a gente tem e que ela é muito séria e muito profunda, é, na verdade, quem tem mais chances de viver ou de sobreviver, né? Eu acho que quando a gente olha para as comunidades periféricas em especial, e eu acho que dentro do Perifa Connection, né, que é uma das organizações que eu faço parte, a gente enxerga as periferias como tudo aquilo que é fora dos centros comerciais, né? Então, tudo aquilo que a gente entende como bairro periférico, como as favelas, mas também as baixadas, os morros, os altos, também inclusive, comunidades quilombolas, indígenas, tudo isso são zonas que elas são periféricas e que são afetadas, né, quando a gente pensa sobre esse poder público, né, sobre essa atenção ou assistência que a gente tem relacionado a desastres. E a grande questão da luta climática, de por que a gente faz o que a gente faz, eu acho que ela é exatamente sobre esse lugar de quem tem mais chance, né? E como tem mais chance. Várias vezes a gente vai em alguns lugares e a gente discute o debate ambiental e climático, e quando eu comecei isso há longos 10 anos atrás, inclusive aqui nessa casa, Engaja Mundo, não sei se eu conheço todo mundo que está nessa chamada aqui, provavelmente não, porque muito já se renovou, isso é ótimo. Mas, para quem não me conhece, eu comecei, né, eu entrei no Engaja Mundo em 2015,
2015, eu acho, 2014, por aí. E acompanho as COPs assim desde a COP de Paris, né? Mas fui presencialmente a primeira vez, a primeira pessoa do Maranhão, né? Que foi em 2016, no Marrocos. E o debate que a gente ouve global, ele é muito diferente do debate que a gente tem aqui no Brasil, né? Especialmente porque o que as pessoas discutem lá fora, a gente vê no nosso dia a dia, assim, né? Então, é mais do que sobrevivência, né? A gente fala muito sobre o direito à vida, assim, dentro desses territórios e como que o desastre, ele acaba com as comunidades mesmo, né? Então, por mais que às vezes seja uma, duas pessoas ou famílias afetadas, a gente fala muito desse olhar mais comunitário, assim, né? Que essa segurança climática ela precisa e deve ter, né? Que é como que a gente mantém esses territórios salvos e salvos também nessa perspectiva comunitária. E aí eu acho que até a Ariel falou bastante sobre a questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma questão no Brasil, né? Porque a gente sabe que existem vários tipos de desastres para a gente que está aqui no Nordeste. A gente vive o tempo todo o desastre das secas, né? Profundas e que o tempo todo elas vão se tornar piores. Então, por exemplo, a minha família é da Baixada Maranhense, aqui no Maranhão, né? Que é uma região que a gente tem de Pantanal, aqui no Maranhão, né? É muito parecido, e que metade do ano ela chove e metade do ano ela tá seca. E é um processo que poderia muito ser pensado assim, a adaptação climática, né? Então, como é que a gente vive metade de um ano inundado e metade do ano numa seca? Mas esses processos também estão sendo desfeitos, né? Quando a gente fala das mudanças climáticas. Porque, por exemplo, a gente tem uma época de estiagem, ou seja, falta de chuva muito maior. E isso acontece no Nordeste o tempo todo, mas aí a gente vê as notícias do Rio Grande do Sul, elas sendo muito mais alarmadas pela mídia, né? É claro, gente, que a gente não está falando que foi menos importante ou que foi menos grave, né? Eu acho que assim como o que aconteceu em Mariana e Brumadinho, onde a gente até hoje tem pessoas que não têm indenização, que não ganharam indenização e que algumas, né, outro dia eu estava vendo um documentário, assim, que tem sobre, né, esses desastres, assim, o pessoal que trabalha enfim, desastres específicos de barragem, né, eles falam muito isso, porque até as pessoas que conseguem, depois de 2, 3 anos, eles acham que é o suficiente, assim, sabe? Às vezes uma pessoa tá lá, né, sofreu alguma escoriação no corpo que nunca mais vai voltar, né, a conseguir exercer as suas funções, e isso não é colocado, né, dentro desse debate de desastres também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que aconteceu, é um desastre que ele já era, eu trago esse relato porque ele já era um desastre confirmado, assim. No relatório de 2022 do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança do clima, que é o painel que define todos os relatórios, assim, que saem nas COPs, né? Ele é um painel que vocês devem saber, né? Ele é composto por muitos cientistas do Brasil, do mundo inteiro, e a gente tem alguns cientistas brasileiros, inclusive, e o relatório de 2022 ele já indicava um aumento de chuva, né, nesse lugar realmente de cheias, assim, nessa região do Rio Grande do Sul, assim como, por outro lado, haverá menos chuvas no Nordeste. Isso é de 2022. Um tempo ideal, talvez não ideal, mas necessário para a gente pensar um processo de adaptação, assim, de prefeituras locais, sabe? Então, esse processo de adaptação, ele vem sendo revisado todos os anos, dentro das COPs, ele é trazido de forma mais global, não tão local, mas os governos locais, eles conseguem, através disso, desse acompanhamento, ainda mais que agora, ano de COP30, todo mundo quer acompanhar, eles conseguem fazer alguns processos que podem diminuir os desastres, né? Eu acho que para a gente que é do Nordeste, e eu já tinha visto isso, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e lá, pela primeira vez, eu vi o celular, isso foi em 2019, o celular vibrar quando estava tendo o anúncio de uma nevasca, né? E aquilo eu fiquei, nossa, né? Seria super interessante e importante a gente ter isso no Brasil. E depois, né, em São Paulo, no Rio, já tem muito especificamente, né? E quem mora no Nordeste, né, há semanas atrás, a gente viu pela primeira vez esse sistema, né, ser testado, foi no Nordeste inteiro, então ainda não é uma coisa muito específica, mas a gente está avançando, né, um pouco, né, com
esses pontos de atenção mais ligados à defesa civil, né? Para a gente entender como a gente consegue se safar de alguma forma desses desastres, mas eu acho que o ponto é muito mais profundo, né? Porque isso que a Ariel trouxe também, porque mesmo que tenha esse alerta, quais são os pontos de segurança que a gente tem, para onde é que a gente vai, isso tudo precisa ser mapeado, né? E isso também é plano de adaptação, que a gente inclusive deve cobrar, né? Enfim, pensando nesses anos eleitorais que estão chegando mais para frente, para a gente pensar nisso também. E dentro desse processo, a gente também tem, né, alguns, quando a gente fala de desastres, né, assim como desastres ambientais é um tema que ele ainda repercute um pouco nos processos da ONU, né, nos processos da UNFCCC, que é a Convenção Quadro de Mudanças do Clima da ONU, que é quem faz as COPs. A gente tem alguns outros, né, falando de desastres, a gente tem alguns outros termos que ainda hoje não são tão familiarizados para eles, ou que eles conhecem, mas que não assumem dentro dos documentos oficiais, como, por exemplo, os refugiados climáticos, né? Então, toda pessoa que é forçada a migrar, seja por um desastre ou mudança climática violenta, ela é uma pessoa que ela vai ser deslocada. Ela pode ser deslocada dentro do seu próprio país. Essa foto aqui é uma foto do Rio Grande do Sul, que é uma foto que mostra bastante isso, né? Mas ele poderia ser uma foto de um êxodo rural também acontecendo o tempo todo, como a gente vê no Nordeste, né? Em alguns estados do Nordeste. Então, pessoas deslocadas externamente, né? Ou seja, pessoas que vão sair do seu país porque não tem mais território, como a gente acompanha no mundo, né? Já tem várias ilhas que realmente as pessoas estão perdendo território por completo, e essa é uma discussão global que ainda não avançou, tipo, como é que essa pessoa fica despatriada e aí o que que acontece? Mas isso cada vez mais vai se tornar mais frequente. E a patriada, né? Sem essa nacionalidade legal, que outros países aí vão receber essa pessoa, mas essa pessoa fica nesse processo de que é isso, né? Quem afinal paga a conta, como é que vai ficar a vida dessa pessoa? E aí, nesse processo, a gente sabe que crianças, mulheres, idosos são mais afetados e que isso se torna cada vez mais frequente, né? Eu acho que no Rio Grande do Sul isso aconteceu no Brasil, e como a gente sabe, quando tem né, os desastres são diferentes também dentro do nosso próprio país, a gente teve essa discussão pela primeira vez sendo falada em rede nacional, né, das pessoas discutindo um pouco sobre isso, mas infelizmente é algo, né, que vai se tornar cada vez mais comum. E aí, quando a gente fala desse processo de racismo ambiental, por que que é importante a gente discutir o racismo ambiental, entendendo que racismo ambiental não é justiça climática, gente? Muito importante a gente fazer essa diferenciação. Justiça climática, a gente está falando que determinados grupos são mais afetados. E esses determinados grupos, né, são grupos que eles vão entender, né, como é que essa conta vai ser feita, por que que são mais afetados, como é que a gente vai discutir depois os temas de mitigação, adaptação ligados para esse grupo. Mas falar sobre racismo ambiental, ele é um processo que a gente está falando em especial de comunidades indígenas e negras, né? Ele é um processo em que a gente olha para essas comunidades e entende que ele é constituído por injustiças, né, socioambientais, mas que estão relacionadas a populações que são mais vulnerabilizadas e que vivem nesses ambientes onde a gente tem a maioria de pessoas negras, né? Então, por isso é muito importante a gente trazer esse processo, porque senão a invisibilidade, ela é muito próxima da gente o tempo todo, assim, né? E esses desastres que acontecem, eu estava recente falando com uma amiga que trabalha, né, sanitarista também, que trabalha muito com esse discurso de desastre, até na Fiocruz também, no Rio de Janeiro, e ela estava falando muito sobre como hoje a gente não tem dados ainda, né, específicos sobre a característica dessas pessoas que sofrem desastres ambientais no Brasil, né, e como que muitas pessoas têm ajudado, inclusive, nesse avanço, né, enfim, com estudos importantes assim, que é para a gente realmente definir, né, porque a gente já sabe quem são as pessoas que estão morando perto das encostas, quem são as pessoas que vão ter suas casas mais facilmente inundadas, mas a gente ainda não consegue comprovar isso, por exemplo, em documentos oficiais, né? Então, por exemplo, como os documentos da ONU. Então, no ano passado, na COP do ano passado, a discussão racial, ela nunca passa dentro dos documentos oficiais, né? Eu acho que tem em 2016, a Coalizão Negra por Direitos, ela entra com força dentro das COPs. Vem também a galera de Guelé 10, né, que é o Instituto da Mulher Negra, que eles fazem um acompanhamento muito próprio, assim, das negociações das COPs, olhando para o debate de racismo ambiental. E tem chegado muito perto da gente ter essa discussão racial dentro dos documentos oficiais da ONU, mas a gente ainda não tem. Mas é muito importante e muito urgente, gente. Sempre passa, assim, dentro dos nossos processos. E não são só processos da ONU, tá? Processos de juventude também. Porque no ano passado a gente estava lá na RCOI, e
não passou o processo racial, a gente lutou lá para botar a questão de afrodescendentes e não passou, porque até dentro da América Latina, com os jovens da América Latina, a galera acha que ainda não é um tema que por si só é um tema que precisa de toda essa prioridade. Então, falar de desastre sem falar sobre racismo ambiental é muito raso. A gente precisa entender, né, que com esse formato de país que a gente tem, que foi formado dessa forma, né, com as comunidades negras sendo expulsas, né, enfim, né, para as periferias, né, para esses lugares mais distantes, a gente tem uma dívida histórica, né, com essas populações que deve ser trazido quando a gente fala sobre desastres ambientais. E aí tem esses termos que a gente usa muito quando a gente discute também sobre esses processos, que é o cativeiro e o bem viver, né? Então, quando a gente fala da história de Brasil, aqui eu vou passar isso rápido, né? Porque seria mais longo para a gente falar sobre esse processo mais histórico que a gente tem. O Brasil, desde que ele se torna Brasil, ele é um país que ele é um desastre ambiental por si só, né? A gente costuma dizer que o primeiro maior desastre ambiental que a gente tem é o navio negreiro, né? Então, são pessoas sendo traficadas, né, do seu território de África. O tráfico transatlântico, né, que torna a gente o país de diáspora. Então, todo esse tráfico transatlântico que traz pessoas de outro território para esse território, que já era ocupado por populações indígenas, causa um grande desequilíbrio ambiental. E o primeiro grande desastre que a gente tem. E aí a gente vai lá e forma um país em cima desse grande desastre. Então, são processos muito profundos que a gente tem, né? Eu acho que uns anos atrás, quando a gente começou a discutir justiça climática no Brasil, e aqui no Engajamundo principalmente, né? Porque quando eu fui coordenadora do GT de Clima, é, a gente estava trazendo, era o início da discussão de justiça climática, assim, né? Até eu fui a primeira coordenadora negra do GT e foi muito importante, né, ter trago essa pauta de raça também, porque até então a gente falava sobre injustiça ambiental no geral, assim, sem olhar para a especificidade dessas populações que são mais afetadas. E olhando para o Brasil, né, isso é uma coisa assim que até a própria Tuane, assim, tem mais estudo dela, gosta muito de trazer, que é essa questão da lei de terra versus lei áurea que a gente tem no Brasil, né? Em certo momento a gente tinha um território que ele tinha como cativo a terra, né? E em outro momento a gente tem como cativo as pessoas. A gente não teve liberdade nunca por completo, né? A gente teve, na verdade, uma troca desse processo que até hoje se mantém. Então, hoje, teoricamente, com a Lei Áurea, que a gente aqui sabe, né, que não foi nada das maravilhas que foi, ela faz com que as pessoas, teoricamente, se tornem livres nesse processo que a gente tem, né? Mas a terra se torna cativa. E é nesse processo que a gente tem as injustiças ambientais cada vez mais crescendo, né, e se apropriando. E aí, dentro desse debate também de desastres, a gente tem a discussão sobre zonas de sacrifício. Eu tô passando mais rápido aqui, gente, porque, né, eu acho que é bastante coisa para a gente falar. Mas as zonas de sacrifício, eles também é um termo que está muito ligado ao debate de racismo ambiental, que inclusive o Benjamin Chaves, né, quem pela primeira vez traz o debate de racismo ambiental, que escreve, né, que cunha o termo, apesar de várias pessoas aqui no Brasil, inclusive pessoas que eram, enfim, né, abolicionistas, trazem esse debate, né, sobre que a gente pode relacionar, né, a uma denúncia de racismo ambiental. Mas as zonas de sacrifício são exatamente essas zonas, né, onde a gente vê que são zonas dentro das periferias, né, e periferias no geral, como eu já falei para vocês, que são mais afetadas, né, por esses desastres, assim, desastres que eles são planejados, né, por exemplo, os aterros, né, os lixões que a gente tem, os lugares que são menos atendidos pelo poder público, né, e é muito legal essa discussão também para a gente pensar sobre desastres, sobre quais são as zonas de sacrifício e por que que sempre determinada população precisa ser sacrificada, ter o seu território sacrificado para um bem maior, né, que seria da sociedade. E aí aqui tem algumas fotos, né, que demonstram isso, assim, para a gente entender como isso são processos que a gente tem no Brasil, mas no mundo inteiro. Tem o Gabriel, que é um menino aqui do Maranhão, que foi uma foto que ficou muito famosa aqui. Ele, né, é catador, a família dele mora num lixão de Pinheiro, no Maranhão, e alguém tirou essa foto aqui no Natal, né, dele olhando para essa árvore de Natal. E isso demonstra um pouco, assim, né, desse processo que a gente tem, inclusive com a primeira infância, assim, né, de como que a gente debate, eu acho que tanto nesse processo de juventude, mas olhando também para o processo de crianças, enfim, de infância, de como que o desastre, né, ele já é programado, assim, dentro desse processo. Tem essa criança aqui, que está também no meio desse lixão, que é lá em Pernambuco,
na favela da Saramandaia, e a gente quase não consegue olhar a criança aqui, né, no meio, porque é quase um processo ali que ele faz no dia a dia, né, fazendo todo esse risco, né, isso também é desastre, sabe? A falta de segurança dentro do processo das comunidades que a gente constrói, da forma como a gente constrói, é um desastre por si só, né? E aí, quando a gente fala de populações que são mais afetadas, né, que é o famoso mapa aí que a gente tem, que a gente discute também, que são essas populações que são mais afetadas, e aí a gente fala um pouco também do aspecto de América Latina, né, não só Brasil, onde a gente vai discutir qual é o gênero, qual é a raça e qual é a classe social dessas pessoas, né? E aí, por muito tempo, quando a gente falava sobre isso dentro das conferências, né, do debate ambiental, as pessoas achavam que a gente estava falando só de direitos humanos, né? Mas muito tempo, gente, isso não é só sobre direitos humanos. Na verdade, direitos humanos, né, a Declaração Universal que a gente tem é linda, né? É perfeita se fosse cumprida do jeito que é. A primeira cláusula lá fala que todo ser humano deve ter direito a meio ambiente equilibrado e tal. No Brasil também, né, a gente traz isso também nos nossos documentos de juventude, mas os direitos humanos, eles não nos compõem, assim, né? Eles não, eles, na verdade, nem enxergam as populações mais afetadas, em especial as populações negras e indígenas, como pessoas, como populações. Então, não está dentro desse processo. E é por isso que, por exemplo, dentro da ONU, né, das conferências, existem as constituintes, né, que foram se formando dentro desses processos, assim, né? Então, hoje a gente tem as constituintes indígenas, né? A gente tem a constituinte de jovens, que é a IUNGO, a gente tem para tudo aqui, né? Para organizações não governamentais, para mulheres, né? Que é muito importante também a constituinte de mulheres, até para outros aspectos. E são constituições que são formadas por pessoas, grupos específicos que acham que têm especificidades para trazer, né, para o debate ambiental. Infelizmente, a gente não tem uma constituinte de populações negras e afrodescendentes, mas queremos fazer algo, na COP esse ano, inclusive deixando o convite aí para o Engaja, né, junto com a Coalizão Negra, com o Perifa Connection, para a gente pensar alguma atividade sobre isso. E aí, gente, já chegando aqui no final, acho que quando a gente fala sobre desastres, nem sempre a gente consegue falar a palavra desastre unicamente dentro dos processos, assim, né, da ONU, enfim, pensando no COP30 também, mas a gente consegue chegar lá por meio de outros debates, como, por exemplo, a mitigação e a adaptação, e alguns processos que estão conectados aos dois. Adaptação, eu já falei bastante aqui para vocês, né? Então, como que a gente consegue, né, fazer com que. Adaptação é aquilo, basicamente, tipo, vai rolar, já aconteceu, o desastre tá aí, tá batendo na porta. Como é que a gente vai adaptar? Como é que a gente vai entender quando acontecer, para quem é que a gente vai correr, para quem a gente vai ligar? Mitigação é esse processo que pô, ok, isso vai acontecer, mas tem como a gente amenizar isso, né? Se a gente mudar esse aspecto, esse modo de vida, como é que a gente faz? Mas quando as coisas não conseguem entrar dentro do debate de mitigação e adaptação, elas entram dentro do debate de perdas e danos, que é um debate que ele é muito longo e que é um debate que ele sempre atrasa as conferências, inclusive. Por quê? Porque tudo que não dá jeito vai para perdas e danos, né? Então, quando esse esforço de mitigação e adaptação não é ambicioso o suficiente, a gente coloca lá. Então tá. Então quem é que vai pagar a conta? Tipo, tem territórios que realmente a gente não vai conseguir proteger. Só que isso é muito perigoso, né? É muito perigoso no nível do desastre que a gente está falando, assim, porque ninguém vai entender mais o custo de um desastre do que a população que vive naquele determinado local, sabe? E essas pessoas, elas não estão participando dentro desses processos, assim. Quando a gente acompanha isso de perto, é muito chocante, né? A gente vê que, na verdade, tudo é muito sobre financiamento, sobre dinheiros, sobre os países mais desenvolvidos que têm mais voz, que têm mais espaço, que têm mais tempo. E a gente vai se perdendo um pouco nisso, sabe? Mas esse é um debate muito fundo, assim, que eu acho que todas as COPs trazem, mas que vale muito a nossa atenção quando a gente pensa num discurso sobre desastres, sobre populações que são mais afetadas, que é como que a gente vai diminuindo também um pouco isso, sabe? De entender que não é só uma perda, não é só um dano, é algo que é uma perda e dano para o resto da vida, assim, né? Que destrói uma comunidade inteira. E como nós somos pessoas que queremos trabalhar para a perpetuação do bem viver, ou seja, né, que as pessoas tenham direito ao seu território, né, que elas tenham direito à sua vida, à justiça climática, a gente precisa parar de olhar as coisas só como
perda, né? Só como um dano que foi causado e realmente entender quem é que a gente vai para cima, para quem é que a gente vai, quem é que a gente vai denunciar, quem é que a gente vai falar, com quem que a gente vai fazer advocacy, para ir mudando um pouco desse cenário, assim, né? Enfim, talvez para a gente ou para as próximas populações, mas eu espero que para a gente também, gente. Eu sempre falo que eu acho que a questão climática ela está acontecendo tão rápido agora que a nossa geração fala para a gente mesmo, sabe? A gente não fala só para os outros, assim. Acho que no passado é, eles falavam muito, ou não, né? Eu já vi vários cientistas falar, a gente não fez nada, né? Desculpa, a gente entregou, deixou o mundo todo maluco aí para vocês. Mas acho que agora a gente vive uma aceleração de que o desastre pode ser na nossa casa, sabe? Então, isso deixa as coisas muito mais profundas. E é isso, gente. Tentei ir mais rápido aqui para a gente manter o tempo. Muito obrigada. Cá, muito obrigada mais uma vez, gente. A gente está com o tempo bem corridinho. Eu vou abrir bem rapidamente para caso alguém queira, no máximo duas pessoas, fazer alguma pergunta para as palestrantes. Caso alguém queira, é só levantar a mãozinha aqui no chat, por gentileza. Temos perguntas? O tempo hoje está precioso. Não briguem, Vou não briguem. perguntar então, enquanto o pessoal pensa aí. Nossa, foi muito bom, gente. Parabéns. Tava numa outra palestra hoje, e aí tava trazendo essa questão do quanto que a gente também, né, América Latina, é uma grande zona aí de contenção, Como é que é a palavra que vocês usaram? Desculpa. Esqueci, gente, perdão. É, uma zona de sacrifício, né? E aí eu queria, tem muita gente aqui que vai estar na COP, que está nesse corre de COP. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, assim, a importância, né, do Brasil como uma das economias mais fortes, né, da América Latina, como um líder, enfim, mas que também ainda não consegue nem resolver os seus próprios problemas, né, pensando em desastres ambientais e o quanto que a gente está longe ainda de conseguir mudar o discurso, né? Hoje teve o lançamento do que saiu do BRICS, né, da declaração, e de novo levantando, né, que combustíveis fósseis são parte da transição energética justa, e aí o nosso estômago embrulha, né, com essas afirmações. Então, eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem para o pessoal que está entrando no Engaje agora, o pessoal que está envolvido com a COP, sobre a importância mesmo de levar questões do território, apesar de ser um espaço internacional, e realmente se colocar, né, como uma pessoa, agente de mudança, enfim, trazer e ecoar mesmo a voz do que está acontecendo, clamando por mudança e tudo mais. Um minuto para cada, gente, Ari, cá. Eu tenho que ser a chata do tempo hoje. Sou eu primeiro? Pode ser. Pode. Assim, eu nunca fui para a COP, porque eu sempre atuei nessa parte mais psicossocial e pelo que eu vejo, essa parte ela não é muito bem debatida nesses cenários, né? Ainda há algo que ainda está nesse movimento. Mas eu vou falar da meu lado de quem está na comunidade, vendo, né, de perto todo esse sofrimento, né? Como a Camel falou, que não é só dar uma casa. Isso não vai pagar, né? Essas vidas já foram marcadas. Mas, de alguma forma, já que essas pessoas, infelizmente, não vão estar nesses espaços, que vocês que vão estar lá, né? Que vocês que estão nesses espaços, porque muitas pessoas que estão lá também nunca pisaram numa comunidade, nunca nem imaginam, né? O que é o sofrimento dessas pessoas, né? Que marcadores são esses? É, de levar essa, não digo nem voz, porque essas pessoas têm voz, mas é de dar um espaço, mesmo que mínimo, para elas, né? Que elas sejam vistas de alguma forma, né? Eu acho que eu diria isso assim, não existe conferência, não existe evento se eu não tiver a pessoa que convive com risco diário ali, né? Porque vão ser pessoas falando que vão estar nas suas casas, que, né? É isso. Hoje o desastre é do nosso lado. Eu não preciso estar lá fora para falar de guerra, né? No nosso país tem as nossas guerras também. E aí a gente fica muito ficcionado nos problemas dos outros, nos problemas dos países ao lado.
E a gente tem muito problema aqui que a gente precisa trazer esse olhar, né? Eu acho que diria um pouco disso nesse meu 1 minuto. Obrigada, Arika. É isso, né, gente? A gente tem bastante coisa aqui. É, inclusive, acho que criar as nossas próprias referências, né? As nossas próprias ideias, assim, inclusive sobre desastre, o que que é desastre, né? O que que é justiça climática, né? Eu sempre falo assim que eu acho que a gente tá. Falo isso há anos agora, pensando bem, mas acho que a gente ainda tá nesse momento mesmo de criar, né, esses termos e entender o que eles representam pra gente. Infelizmente, a gente sabe que a COP, apesar de ser uma COP no Brasil, ela não debate questões locais, né? Mas a gente sempre vai dando um jeito de ir entrando dentro desses espaços e colocando as nossas pautas, né? Eu acho que a pauta de adaptação é sempre uma pauta que, nos últimos anos, tem chamado muitas pessoas, né, para fazer o acompanhamento, né? Eu acho que é uma pauta que ela inclui muito do que a gente fala aqui, quando a gente fala, né, sobre esse aspecto de desastre também, de perdas e danos. É, mas também tem outras coisas, acho que além das negociações, né, além desse espaço de COP, sempre tem muita gente boa fazendo eventos paralelos, que eu acho que sempre é muito legal. Além dessa incidência, né, em políticos locais, aproveitar esse espaço, porque com certeza todo mundo vai estar lá na COP, então, ir brifadinho de quem são essas pessoas, com quem vocês querem falar, aproveitar mesmo o momento para cobrar ali, né, ou mandar para quem vai estar lá. E também acho que sempre é legal pensar, né, como bom ativista, o que que a gente consegue fazer para simbolizar, inclusive, né, a vida de pessoas que já foram perdidas em desastres ambientais no Brasil, para que a gente nunca esqueça, né, desse processo. E faça sempre denúncia, né? Acho que isso é sempre muito importante. É isso. Diva, obrigada. Riquele, você ainda quer perguntar? Vi que você levantou e Eu baixou a não mão ia assim. perguntar, fazer uma pergunta, eu ia, tipo, fazer um comentário. Ai, pode fazer. Posso fazer bem, bem Primeiro, rapidinho? Eu só queria pode dizer fazer. que eu fiquei muito tocada com a fala da Aria, né, que eu morava em Maceió ano passado, eu cheguei aqui em João Pessoa esse ano, e eu acompanhei, eu não, tipo, eu não tava no bairro em que afundou, mas no colégio que eu estudei, muitos dos meus colegas, eles tiveram que sair do caso das casas deles para serem realocados ou estarem em outros lugares. Muitos não receberam a indenização e, assim, mesmo não sendo comigo, foi muito doloroso ver e estar acompanhando de perto pessoas que eu amo, as pessoas que eu convivo diariamente e as suas famílias, né, respectivas, estarem sofrendo com esse tipo de coisa que poderia ter sido evitada se houvesse mais fiscalização ou se os governos não fossem tão corruptos, se realmente houvesse uma maneira de realizar. Eu não sei a palavra certa, mas assim, no sentido de que dá para evitar muita coisa se a gente fizesse as coisas do jeito correto, da maneira que deveria ser. Diva, muito obrigada, gente. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que veio aqui participar conosco. Agradecer em especial a Ari e a Karina por terem aceitado esse convite, por terem trazido as perspectivas de vocês para cá. Acho que foi muito importante. Uma segunda-feira, um segundou, enfim, são 9h30 da noite já, mas eu saio daqui muito recarregada, energizada. Óbvio que tem algumas coisas que atravessam a gente de uma forma meio negativa, mas isso aqui também nos engaja a lutar. E se vocês quiserem fazer algum agradecimento, Ari e Karina, e pedir também para todo mundo abrir a câmera rapidinho, só para a gente fazer uma foto de finalização e passo a palavra para as meninas. E muito obrigada mais uma vez. Só agradecer o espaço, acho que é muito importante, né, trazer essa temática, por mais que a gente às vezes fica muito cansado, acho que quem atua nessa área, e quem não só atua nessa área, mas quem é impactado está muito cansado, né, de ver as coisas acontecendo e qual é o prognóstico, né, desse nosso futuro e que não é futuro de 10 anos, o futuro é de semana que vem, assim, no máximo. Então, né, dividir esse espaço também com a Karina, que eu acompanho nas redes, né? A Tux é uma grande parceira também nossa lá do TJ. Então, só agradecer pelo convite e fico à disposição. Obrigada.
Obrigada também, gente. Obrigada, Sara, pelo convite, Luana, Ariel, muito bom te escutar. Espero que a gente possa ter outras trocas. E é isso, né, gente? Sempre estou aqui à disposição da Engaja, que foi essa grande escola, né, para mim, e que eu amo muito. E é isso, obrigada. Vamos fazer a fotinha. Deixa eu preparar tudo aqui.